E a sociedade, ela tem seus fenômenos. É importante a gente se conectar a isso, né? Evidentemente, você não se desconecta dos seus valores, né? Senão, tem duas coisas que você experimenta, né? Dois sentimentos muito ruins do ser humano, que é a culpa e a vergonha. A culpa, quando você se desconecta do seu valor. A vergonha, quando você se desconecta dos valores da sociedade que o engloba. A Né? culpa são dos meus valores. Se eu Isso. sinto culpa porque eu comi demais e tô me sentindo... Por exemplo, porque você deixou de fazer uma coisa que para você era importante. Tá. Né? Pô, eu queria fazer dieta. Ah, Mas aí quando a gente fala para dieta e a gente vai de culpa roda gigante, né? O que acontece? A coisa é muito mais profunda. E tua esposa, que é nutricionista, ela em dezenas de oportunidades, provavelmente ela vai falar para você. Né? Quando você quer controlar o que você come, a primeira coisa que você tem que controlar, na verdade, é sua rotina. Dieta vem do grego rotina. ah é? Sim. Então, quando um nutricionista ele aborda você como um paciente, Eu e, pensei e que vou te viesse falar, do grego não consigo. do Dieta vem do grego, grego não ou consigo. do grego sofrimento, É né? sofrimento. Mas, por exemplo, quando você pega trabalho, né? Trabalho vem, eu não lembro se é do grego ou de latim, mas é de punição, Ah, é? né? Castigo. E salário vem de sal, né? Que os caras recebiam Exatamente. sal como pagamento. Salarium, É, exatamente. Então, quando a gente olha isso, e por isso que é muito difícil, por exemplo, a tua esposa te tratar, é. né? Porque né, não dá, você tem uma relação íntima com ela e que interfere no processo daquilo que ela precisa criar essa conexão profissional contigo, É. né? Mas quando um profissional ele aborda um paciente, um nutricionista, por exemplo, quando a gente vai falar de dieta, o que ele faz? Ele usa duas ferramentas básicas. Ele usa frequência alimentar e recordatório alimentar. Do recordatório alimentar, ele procura entender as calorias médias que você consome num dia. Da frequência alimentar, ele procura ver o que são os picos de caloria que você consome. Porque o que é a frequência alimentar? Quando ele pergunta para você, quantas vezes você come salgadinho por semana? Quantas vezes você toma sorvete? Quantas vezes você toma açaí? Quantas vezes você bebe cerveja? Então ele sabe que você come uma média, sei lá, de 4.000 quilocalorias com picos de 8.000. Tá. E quando esse nutricionista ele vai elaborar a tua primeira dieta, ele não vai te dar uma dieta de 800 calorias. Ele vai te dar uma coisa que você consegue fazer. Se você come uma média de 4.000, muito provavelmente ele vai fazer o quê? Dar os mesmos 4.000, só que ele vai dar de um jeito diferente. Quantos anos tem seus filhos? Um filho, 4. 4 anos. Tudo bem. Eu tenho uma de 17 e uma de 10. Né? A de 17 ela precisava aprender a mexer com dinheiro. O que você vai dar para ela? Cartão de crédito? Nem lascando. Não. Você Ela não dá dinheiro sente. para ela ver diminuir. É. E ela fazia a conta. Ah, e como é que você faz? Você dá mesada? Não, você dá semanada. Primeiro você dá por dia, para ela fazer a conta, ela conseguir fazer o cálculo imediato. Quando ela começa a juntar um dinheirinho, aí você dá a semana, porque você fala, opa, ela já começou a criar uma sensação Tá. de se precaver. Aí a semana, para ela gerenciar uma quantidade maior. Conseguiu acertar a semana? Aí a mesada. Porque ela vai aprender. Porque você tem que ensinar teu filho a mexer com dinheiro. É. Né? Alimento é a mesma coisa. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai te dar essas 4.000, mas do jeito dele. Então ele vai fazer um fracionamento alimentar. Ele vai fazer uma orientalização das calorias de consumo diário. O que a gente faz? Toma um café da manhã inexistente, come no almoço uma coisa rápida do jeito que dá, mas de bucho cheio, e aí janta aquele jantoroço, né? Aquele jantoço, que é um jantar mais almoço. Né? Ou seja, infernal. E quando você vai olhar os trabalhos científicos, né? Você vê uma série de evidências mostrando que só o fato de você ter um aumento de caloria no final do dia, você já predispõe a piora metabólica. E só o fato de você não consumir, por exemplo, um café da manhã, já aumenta o seu risco de doença coronariana em 27%, 27,5% para ser preciso. Isso é um trabalho da American Heart Association. Ou seja, os seus hábitos, eles vão definir não só o que é a sua percepção física, mas eles vão definir a sua saúde. Então o jejum intermitente de pular o café da manhã é perigoso, então. Não que ele seja perigoso, Vilela, mas ele não é uma estratégia para você sair do zero, entende? É porque Você tem que ter uma resistência qual que é a muito lógica grande para do fazer. jejum? É que o seu corpo, sem o nutriente, ele vai consumir a gordura, é isso? Esse é o pensamento básico? Então, mas aí as pessoas que pensam assim, elas pensam como se o jejum ele fosse uma coisa matemática, né? Se eu não consumir, eu vou gastar. É. Seu corpo não funciona assim. Seu esforço ele funciona assim. Se eu não consumir, eu vou me defender. E eu vou modificar por causa disso. O jejum intermitente, que a maioria das pessoas elas estão acostumadas a fazer e observar, é o que a gente chama de janela alimentar. É. Né?
que é o Time Restricted, que é o nome disso. E o que as pessoas fazem? Elas fazem uma janela alimentar de 8 horas e 16 horas de jejum. Só que horas elas põem a janela alimentar? Das 14 às 22. Meu amigo, é o melhor horário de comer. É aquele almoço que você come uma almoção e sai comendo o que você quiser até às 10 da noite. Então, se você puder fazer uma refeição monstra às 10 da noite, você está confortável. Agora, o que deveria ser um jejum intermitente, por exemplo, que é focado na fisiologia, ou seja, respeitando que é o aumento de resistência periférica à insulina ao longo do dia, porque existe isso, né? E a diminuição da captação periférica de glicose ao longo do dia. É um jejum que você começa, né, mais tarde, mas que você se alimenta mais cedo. Então, você começa a comer às 6 da manhã, e se você quiser fazer 8 horas de janela alimentar, você para às 2 da tarde. Agora, por que você não faz isso com uma pessoa que nunca fez dieta? Meu amigo, a hora que a fome bate, não tem quem te segure. Você tem que entender que a mente, ela não é um ente. A mente é uma projeção do seu cérebro. O seu estômago produz ácido gástrico. O seu cérebro produz a mente. Só que não é como se fosse um único projetor que vai, sobe naquela tela, que é o córtex, e projeta aquela mente. São vários. Esses vários projetores, eles se combinam para criar uma imagem. Imagina do mesmo jeito que a gente vê cor, que antigamente era azul, verde e vermelho, né? Pois bem, esses projetores, eles projetam essa mente de acordo com as suas emoções. Né? Que emoções a gente tem? Né? Quais são as emoções humanas mais básicas? Medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria. Então, de acordo com essas 5 que aparentemente são negativas, e essa uma que é a alegria que é positiva, a gente projeta uma mente que é para fazer o quê? Aquilo que te deixa funcionante, que permite fazer as suas ações que são pensadas, seu trabalho, por exemplo, e que são as suas ações mais robóticas, que é, por exemplo, você comer. Você não fica prestando atenção, você não faz mindfulness na hora que você está comendo. Pode estar fazendo outra coisa, assistindo televisão, pensando. E existem núcleos de neurônios muito específicos que fazem isso, que tomam essas decisões para a gente. Então tem aquela decisão pensada, que vem aqui da frente do núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, e tem aquela decisão, que é aquela decisão no impulso, que vem da nossa amígdala, que conta a nossa compulsão, a nossa irritabilidade e a nossa compulsividade. Então hoje eu tenho que comer nhoque. De onde vem isso? Isso daí é uma somatória de fatores. Né? Do nada, assim, sabe? Hoje eu quero muito comer tal coisa. Isso, por exemplo, vem da necessidade de recompensa. Aí a gente está falando de núcleo accumbente, né, que é o centro que dá essa percepção de recompensa, relacionado com a função da amígdala, que é esse órgão que toma o que é a nossa decisão mais impulsiva. Tá? A questão que eu te falei dessa coisa da noite é o quê? Você fica represando a sua amígdala enquanto o seu núcleo ventromedial consegue raciocinar o que você tem que fazer, que é um grande simulador. Se eu te chamar para tomar um sorvete sabor de barata, você fala, Paulo, obrigado, porque você simulou aqui, putz, não funciona, né? Ô, Vilela, vamos dançar pelado em cima da mesa? Fala, Paulo, acho que não vai ser legal, tem um monte de gente assistindo, né? Mas se a gente tomar todas essas pingas que tem aí, cara, é capaz que alguma coisa role muito esquisita. Por quê? Porque o álcool, ele desfrontaliza, ele tira a sua capacidade de simular. Por isso que bêbado faz bobagem. Ele deixa de projetar o resultado das suas ações. Exatamente. Ele deixa de simular para você o resultado das suas ações. E aí, a mente que ele projeta é uma mente sem controle. E o que essa mente sem controle faz? O que dá na telha naquela hora. Se eu dançar pelado na mesa, dançar pelado na mesa. Vamos lá, cara. Praticamente isso. Né? Se for comer um caminhão de comida, é praticamente isso. Você já saiu com um amigo seu que ficou bêbado e ele queria comer logo depois da balada. Ele parou no primeiro carrinho de cachorro-quente que tinha e comeu 5. No outro dia, tô morrendo, virou um Munhá, né? Mas, sabe, essa forma decadente, né, cara? Ele só não conseguiu transformar no ser eterno. Mas, enfim, né? Cara, tá rindo o quê? Não é da sua época, ô? Você nem sabe quem é Thundercats. O quê? Você sabe quem é Thundercats? Você assistiu? Não era da minha época, mas lógico que eu sei o que é. Sério? Como é que é o nome do herói principal? Nossa, deu branco. Então você não gosta. Mas não era da minha época, mas eu sei o que é Thundercats, logicamente. Como é que o cara fazia a espada crescer? O que ele falava? Nossa.